Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Eu quero ler um texto na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 54, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, eu não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é Galileu. Eu quero falar justamente sobre a nossa identidade como cristãos. Todos os 4 evangelhos, meus irmãos e amigos, fazem menção a este episódio inusitado, a negação do apóstolo Pedro. Devemos considerar, no entanto, que outros episódios narrados nos evangelhos não foram repetidos em todos os 4. Porém, em se tratando da negação a Cristo pelo apóstolo Pedro, este ganhou destaque em todos os evangelhos. Talvez um dos motivos tenha sido o fato de Pedro ser um dos discípulos achegados de Jesus. Sabemos que Jesus possuía muitos outros discípulos, ou seja, 70. Porém, havia os 12 que eram aqueles que estavam com o Senhor em todos os eventos e lugares. E não obstante a isto, tinha 3 que eram da intimidade do Senhor, como Pedro, Tiago e João. Pedro era alguém do staff do Senhor. Era aquele que, pela sua natureza impetuosa, saía em defesa do Mestre, nas situações mais adversas, como o cortar a orelha do servo do sumo sacerdote para defender Jesus, no exemplo do lava-pés. Enfim, ele estava presente em todas as circunstâncias. Quando o Senhor disse que ele o negaria, ele então retrucou, dizendo que com o Senhor iria até a morte. Apesar de Pedro possuir a sua natureza marcada por ambiguidades, altos e baixos, ou seja, comportamento peculiar a todos nós mortais, ele era alguém que amava Jesus. Observem que o verso 54, parte B, nos diz o seguinte: Pedro o seguia de longe. Enquanto os demais discípulos fugiram, Pedro estava ali. É bem verdade que é de longe, mas acompanhando o desenrolar dos fatos. Pedro, na verdade, é alguém que demonstra certa curiosidade, ou seja, ele quer saber onde esta história vai terminar. Porém, em meio a esta situação, ele é reconhecido como alguém que andava com o Senhor. No entanto, ele nega, talvez com medo de ter o mesmo fim do seu mestre. A lição que esse texto traz é de que Pedro é homem, pois somos falhos. Ali vem à tona, justamente diante daquela situação, vem à tona a fragilidade de Pedro, o medo, o sentimento de covardia. Ele é alguém que possui, apesar de tudo isso, impregnada em sua vida, a marca do Cristo. Por mais que ele tentasse negar o Senhor estava presente na vida de Pedro, estava entranhado na vida de Pedro. Essa é a nossa identidade, queridos, como cristãos. Somos falhos e limitados, mas a marca dele em nossas vidas é algo indelével, indestrutível. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, eu quero pedir ao Senhor que, apesar das nossas falhas e limitações, que a Tua presença seja uma constância em nossas vidas. Não permita que venhamos a Te negar, mas que a Tua presença em nós nos fortaleça para que possamos ser testemunhas vivas aonde estivermos. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Esse é o desejo do pastor Marcos Limeira. Amém.